Boa tarde a todos, tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Wallace novamente. Estamos aí para a gente fazer mais uma aula, tá? Devagarzinho, aos poucos, nós estamos tentando aí melhorar a qualidade das aulas para vocês. E aí, espero que o desenvolvimento do tempo aí nós vamos deixando as coisas um pouco mais claras, né? Galera, é o seguinte, como nossas aulas aqui, o complemento, né? Então, na apostila da aula 10, né? Apostila 10, o novo conteúdo é o conteúdo de eletrostática, né? Um dos conteúdos mais importantes do terceirão, né? Digamos assim. É o conteúdo mais cobrado aí nos vestibulares. Conteúdo de eletricidade, né? Eletrostática. Bom, com base nisso, então, a gente inicia a unidade, né? Acompanhando a apostila. Fundamentos de eletricidade 1, grandezas vetoriais, né? É sabido que corrente elétrica, né, tem módulo, direção e sentido, né? É óbvio que isso é importante, todo mundo sabe, né? Dando continuidade aqui, então, a tua apostila tem uma abordagem, né, trazendo o planeta Terra, mostrando aí os tipos de utilização de eletricidade, etc. Na aula texto a gente vai dar uma olhada em tudo isso, né? Bom, primeiro conceito. Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica à vontade. Ou seja, essa frase célebre aí, dita por Albert Einstein, nos remete ao início da unidade estudada sobre conteúdo de eletrodinâmica, né? Primeiro conceito vem eletrostático. O que significa conceito eletrostático? Estática, nesse caso parado, né? Eletricidade. Mas é sabido que todo o conteúdo nosso de eletricidade ele vai estar focado em conceitos aí de resolução de conceitos elétricos, né? Então, já adiantando aí para facilitar a explicação. Nós sabemos muito bem, pessoal, que nós, dentro da resolução de exercícios, nós sabemos que existe um conceito na eletricidade que é os elétrons, né? Por isso que chama corrente elétrica. Tudo que envolve eletricidade, né? A corrente elétrica são os elétrons em trânsito. Então, toda vez que eu falar em corrente elétrica, eletricidade, eletrostático, única e exclusivamente com elétrons. Os elétrons ficam orbitando ao redor do átomo, tá? Elétrons ficam orbitando ao redor do átomo, por isso que eles estão na eletrosfera. Então, quando eu trabalho com corrente elétrica, eu estou preocupado única e exclusivamente com os elétrons. E aí eu tenho corpos que têm facilidade em receber elétrons e tenho corpos que têm facilidade em doar elétrons, né? Então a gente fala de uma maneira ampla, de uma maneira geral, que corpos que têm facilidade em receber elétrons, eles ficam cheios de elétrons. Quando um corpo ele está saturado de elétrons, nós falamos que ele está carregado negativamente. Quando um corpo tem facilidade em doar elétrons, nós falamos que esse corpo ele fica carregado positivamente. Então, raciocina assim. Se um corpo recebe elétrons, ele vai ficar saturado de carga negativa. Por isso que ele está carregado negativamente. Se um corpo ele tem facilidade em doar elétrons, ele perde elétrons. Quando ele perde elétrons, ele fica única e exclusivamente com carga positiva, carregado positivamente. Então existe uma série, né, nós vamos estudar mais adiante, chama série triboelétrica, né, em que tem vários materiais que eles se classificam aí nos diferentes tipos aí de conceito, né? Tem material que tem facilidade do ar e a série é estudada de cima para baixo. Nós vamos ver mais adiante na apostila, beleza? Bom, princípios da eletrostática, né? Nós então seria um ponto de partida, né? Vai falar sobre carga e corrente elétrica, né? Bom, esse experimento ele foi realizado
em meados do século XIX e século XX, né, onde temos aqui várias teorias sobre a composição da matéria, foram desenvolvidas para explicar diversos fenômenos naturais, entre eles os fenômenos elétricos. A primeira explicação mais concentrada sobre a natureza da eletricidade e a sua realização com essa estrutura da matéria foram propostas por Thomson. Então agora, pessoal, a gente vai começar a fazer um estudo aí da onde surgiu os primeiros conceitos de eletricidade, tá? Por que a corrente elétrica, então, os elétrons ficam na eletrosfera, por que é carga negativa, todo esse conteúdo nós vamos estudar daqui para frente, beleza? Em 1897, um cientista inglês observou um tubo de Crookes, deflexão de raios catódicos no campo magnético de um ímã, evidenciando o comportamento elétrico da matéria. Então, o que ele fez? Esse tubo tinha vácuo, né, inexistência do ar, onde tinha um gás, tá? E ele, quando chegou próximo ao ímã, ou seja, com o conceito de magnetismo, né, teve a atração de corpos ou repulsão, tá? Quando teve atração de corpos ou repulsão, mudava de cor. Então, isso caracterizava que tinha corpos de características diferentes, né? Foi feito por Thomson, beleza? Então, aqui está um esboço, mais ou menos, do experimento realizado por Thomson. Vamos tentar entender isso aqui. Em 1909, Robert Williams Millikan determinou o valor da carga do elétron, utilizado numa câmara de vácuo, como o professor comentou agora há pouco. O experimento de Thomson foi num tubo, né? E Millikan ele utilizou uma máquina, ou seja, como se fosse aí um latão, beleza? O cientista pulverizou partículas de óleo carregadas negativamente. Uma coisa que preciso deixar claro é o seguinte: em todo conceito científico, ou matemático seja, não existe um matemático ou um cientista que ele é tão inovador que ele inventa sozinho as coisas, o primeiro a inventar, né? Sempre tem demonstrações e teorias que elas vão sendo agregadas no decorrer do tempo, tá? Então esse é um modelo aí que aconteceu. Então Thomson desenvolveu um tubo catódico, né? E automaticamente Millikan se ligou nessa demonstração por Thomson e resolveu desenvolver. E aí depois veio outros que nós vamos ver daqui a pouco. Então, ele tinha uma câmera, né? Então você pode observar aqui, ó, que tem uma câmera fechada. Essa câmera tem um escoamento de óleo, tá vendo? Foi ejetado óleo, as gotículas aqui, né? Essas gotículas de óleo, elas caem, né? Caem por quê? Porque existe gravidade, né? Como a gente pode observar aqui, ó. As gotículas inicialmente caem pela ação da força-peso, né? Mas, como o uso de placas carregadas positivamente, Millikan equilibrou essas forças elétricas e a força gravitacional, possibilitando a determinação de carga elementar, que daqui a pouco eu vou explicar melhor. Então, olha aqui. Eu tenho uma câmara com inexistência de ar, né, com vácuo, pulverizando o óleo, né, carregado com carga negativa. Gotículas de óleo estão caindo, né, teoricamente em queda livre, sujeita simplesmente à ação da gravidade, força-peso. Gotículas de óleo estão eletrizadas, estão daqui para baixo, com uma iluminação aqui, ó. Iniciando gotículas com iluminação, né, placa metálica. Antes disso, eu tenho uma placa metálica onde que as gotículas de óleo carregado negativamente vão passar por esse orifício e chegando aqui nessa placa. Consequentemente, eu vou ter uma placa metálica de característica negativa e uma placa de característica positiva. O que aconteceu, então? Para que existiu esse experimento? Parte dos elétrons ficaram grudados aqui na parte de cima e parte na parte de baixo. Ou seja, alguns, não todos caíram e nem todos ficaram em cima. Então, significava que tinha características diferentes. Então, melhorando o experimento aí. Um tubo, né, com a inexistência do ar, tá? Foi jorrado uma quantidade de óleo, né, esses óleos tinham carga negativa. Por queda, ou seja, o conceito de gravidade, esse óleo cai. Quando esse óleo cai, algumas gotículas passando por uma placa metálica, algumas gotículas vão para o fundo e as outras ficam grudadas. Consequentemente, características de cargas diferentes, beleza? Então, Millikan determinou a carga elétrica equilibrando as forças e a força-peso das gotículas de óleo. Então, tudo tem um valor numérico, né? Esse valor numérico seria como se fosse uma força, digamos assim. Então, cada gotícula dessa, considerada como um elétron, ele tem uma carga elementar, ou seja, uma força elementar, muito pequena, considerado como E igual 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá? Essa é a unidade de carga elétrica do E. Daqui a pouco nós vamos utilizar uma equação para saber a quantidade dessa carga, o número de elétrons e etc, que é a fórmula do quem namora elefante, beleza? Dando continuidade aqui, ó, então eu tenho lá
Alguns anos após a determinação de cargas elétricas, o físico neerlandês Rutherford, olha só o processo. Primeiro eu tenho, então, olha só, primeiro aparece Thomson com um tubo catódico, depois de Thomson vem Millikan, e agora, depois do estudo feito por Millikan, aparece Rutherford. Todos eles estão melhorando o estudo para a determinação de cargas e corrente elétrica. Em um experimento no qual um feixe de partículas alfa foi emitido sobre uma placa de folha de ouro. Propôs um modelo atômico análogo ao modelo do sistema solar. Conforme Rutherford, o átomo é formado por um núcleo composto por partículas elétricas positivas, elétrons orbitando ao redor do núcleo. Então, Rutherford foi o primeiro a trazer as primeiras determinações da estrutura atômica, que é o átomo possui o núcleo central, tendo prótons e nêutrons, e ao redor dele temos a eletrosfera. Então, Rutherford, utilizando os conceitos feitos por Millikan, que utilizou os conceitos de Thomson, ele chega às primeiras deformações, às primeiras deduções do átomo, tá? Então, o que ele pensou? Bom, se Millikan utilizou uma placa metálica, né? Utilizou uma placa metálica para ter essa divisão, essa diferença de cargas, então eu vou utilizar uma placa com metal mais nobre, né? Um metal mais puro, digamos assim. Ele utilizou o ouro, né? Então, o que ele fez? O experimento, ele fez uma placa também aqui, tá? Delimitando a passagem, um micro orifício com uma jorrada de carga de luz, né? E aqui tem a placa de ouro. Quando bate, algumas vão passar e outras vão ficar. Ou seja, vamos pensar assim. Você vai fazer um suco, tá? De maracujá. O professor Wallace com seus exemplos, né? Mas seria isso. Você vai fazer um suco de maracujá. Maracujá possui semente. Você não vai tomar semente, né? Até tem gente que gosta, mas digamos que não, né? Então o que você faz? Você vai coar essa semente. Então eu vou usar um coador. Naquele líquido tem líquido, água, né? A polpa da fruta e também a semente. Então a semente fica no coador e abaixo do coador passa-se apenas e única e exclusivamente o líquido. É mais ou menos isso que eles faziam. Então, digamos que cargas e sinais opostos se repeliam, ficavam no coador e partes atravessavam, ok? Bom, então se nem toda a matéria atravessa, significa que, por que não atravessa? Então começou então a dedução de, mais adiante nós vamos ver, cargas de sinais opostos se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. São essas demonstrações que nós vamos estudar. Aqui já tem um modelo, né, muito próximo ao modelo que nós conhecemos, o átomo, né, feito por Rutherford. Muito bem. Chegamos à primeira equação. Né? Essa equação é considerada, né, conhecida por nós, que é Q igual a mais ou menos N vezes Z. Vamos traduzir essa explicação aí. Q, quantidade de carga. N, número de elétrons. E é carga elementar de cada elétron. Então vamos pensar assim. Carga elétrica, cada elétron tem sua força, digamos assim, que é o E, que é 1,6 vezes 10 menos 19, Coulomb. Tá? Coulomb por causa do nome de quem estudou. Tá? N é a quantidade. Então pensa assim, eu tenho 5 elétrons, 5 vezes a carga elementar de cada um. Por isso que é N vezes E. E o Q? Que é a quantidade de carga. Então, um corpo que tem maior carga tem maior força elétrica. Por isso que eu utilizo quantidade de carga N vezes E. Tá? Quem que é esse mais, quem que é esse menos? Esse mais é para dizer que é carga positiva, né? E esse menos é para dizer que é carga negativa. Tá? Essa seria a ideia principal. Tá? Muito bem. Com base nisso, chegamos aqui aos princípios da eletrostática. Então, como o próprio nome diz, princípios. Olha só. Vai estruturando os nomes importantes. Começa-se lá por modelo de Thomson. Isso você já viu também em química. Thomson, aí vem Millikan, Rutherford, vamos chegar agora em Dufay, e assim sucessivamente, tá? Exatamente como em todos os outros ramos da física, na eletricidade também existem os
as principais leis e teoremas. A seguir são apresentados os principais do princípio de Dufay, também conhecido como princípio de atração e repulsão dos corpos. Então, o Dufay, que foi o primeiro cara a entender. Bom, se parte dos elétrons ficam em uma determinada superfície metálica, outros não, então significa o que está acontecendo? Então, ele chega às primeiras teorias, que é aquele ditado conhecidíssimo, os opostos se atraem. Verdade. Corpos de cargas diferentes se atraem, corpos de cargas iguais se repelem. Então, eu tenho um corpo, né? Aqui eu tenho um corpo de carga positiva e aqui eu tenho um corpo de carga negativa. Então, corpos de cargas diferentes se atraem. Corpos de cargas iguais se repelem, negativo com negativo ou positivo com positivo. Quando a gente estuda isso de forma mais aprofundada, né, nós entendemos, por exemplo, geografia, a gente não fala carga positiva e negativa, fala polo norte e polo sul, tá? Então, se você comprar um ímã aí, um ímã comprado tem duas cores, geralmente a parte azul é positiva e a parte vermelha é negativa, ou seja, polo positivo norte, polo negativo sul. Tá? São apenas nomenclatura. Então eu poderia, ao invés de chamar polo negativo, chamar de João. E polo positivo, de Maria, né? Poderemos dizer assim, tá bom? Por isso que os opostos se atraem nesse conceito desenvolvido por Dufay. Aí a nossa apostila traz uma representação importante, né? Menos e menos se repele, né? Ou seja, corpos de características iguais se repele. Mais com mais também se repele, corpos de características iguais se repele. E corpos de características diferentes se atraem, né? Provando aí essas teorias que nós já acabamos de conversar, né? Cargas elétricas de sinais iguais se repelem, cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Tudo bem. Bom, leis da conservação das cargas, né? O que isso significa? Então nós já vamos começar a esboçar aí uma demonstração, né, desses processos aí. Vai acontecer trocas, né? Então eu posso manter um equilíbrio entre corpos, então quantidade de cargas. Tudo que existe na natureza tem carga, seja ela positiva ou seja ela negativa, né? De forma curiosa, vamos pensar assim, no núcleo atômico, né? O núcleo atômico eu tenho, no núcleo concentrado, eu tenho prótons e nêutrons. O que são os nêutrons? Nêutrons são cargas positivas e negativas, em equilíbrio. Não confunda que no núcleo atômico os nêutrons são cargas inexistentes. Não. São cargas em equilíbrio. Beleza? Próton, carga positiva. Nêutron, carga positiva e negativa. Na eletrosfera, eu tenho elétrons orbitando. Por isso, gente, que quem se desloca são os elétrons. O professor disse no início da aula, cargas positivas e negativas, um corpo ele tem facilidade em receber elétrons. Quando ele recebe, ele fica carregado negativamente. Corpos têm facilidade em doar elétrons. Quando doa, ele fica carga positiva. Tá? Muito bem. Então, essa diferença acontece exatamente por causa dos elétrons que estão na eletrosfera que está orbitando em torno do núcleo atômico. Outra curiosidade. Você imagina que você entra numa jaula com leão. Quem tem facilidade em se sobreviver é aquele que está próximo à saída. Então, digamos assim, por que o próton e o nêutron não têm facilidade de deslocamento? Porque tem uma porta fechada. Os elétrons estão na eletrosfera porque essa porta está aberta, está fora da jaula do leão. Por isso que está na eletrosfera, facilidade de deslocamento. Eletrosfera estão os elétrons, que têm facilidade de deslocamento. Se tem facilidade de deslocamento, os elétrons dão origem à corrente elétrica, ok? Muito interessante tudo isso, né? Tomar muito cuidado também com essas teorias, né? Claro que se a gente for aprofundar tudo isso, né, vai se agregando. Então, por exemplo, né, as correntes elétricas nós não utilizamos o núcleo atômico. Já em energia nuclear, nós vamos fazer a fusão nuclear, que é o núcleo atômico, isso aí nós vamos ver mais adiante, beleza? Dando continuidade aqui então. Lei da conservação das cargas elétricas. Nunca se esqueça, o professor sempre fala para estudar o enunciado. Lei da conservação. Então, nós vamos estudar uma regra
que vai conservar esse tipo de carga. Imagine um conjunto de corpos que não perdem nem recebem carga ao meio externo. Esse tipo de sistema é denominado sistema eletricamente isolado. Como principal característica, a manutenção de sua carga elétrica total. Para sistemas eletricamente isolados, pode-se afirmar que a soma das cargas em um instante inicial é igual à soma das cargas em um instante final. Bom, vamos dar um exemplo mais simples. Estou dando um exemplo, não é para vocês fazerem, por favor. Você imagina lá que eu tenho a tomada, né? Tô vendo a tomada. Se você pegar um prego e encaixar na tomada, você vai tomar um puta no choque. Por quê? Porque o prego é metal, e metal ele é condutor de eletricidade. Então ele vai atrair os elétrons. Por isso que você toma choque, atrai os elétrons. Se eu pegar um pedaço de borracha e eu encaixar na tomada, eu não tomo choque. Eu não tomo choque por quê? Porque a borracha é um isolante elétrico. Entenderam? Essa é a característica. Corpos com facilidade em receber elétrons, corpos com facilidade em doar elétrons. Tá? Muito bem. Desenvolvendo aí um pouco mais. Tá? O que significa tudo isso aqui? Anteriormente, nós vimos o Q, que é a quantidade de carga. Q igual a N vezes Z. Então, olha só. Somatório da quantidade de carga antes é igual o somatório da quantidade de carga depois. Esse igual chama-se equilíbrio. Corpos que estão em equilíbrio. Quantidade de carga antes é igual a quantidade de carga depois. Muito bem, com base nisso nós temos. Vamos lá, eu pego um corpo A com 8 coulombs de carga, esse é o quem namora elefante. Não se esqueça, quantidade de carga, eu tenho que ver quantos que eu tenho. Então, por exemplo, quem é o Q? 8. Quem é o E? 1,6 vezes 10. Se eu fizer a divisão de 8 por 1,6, eu vou ver quantos elétrons eu tenho nesse corpo aqui. Mas tá, nesse caso aqui o corpo já foi fornecido para nós, o valor, né? A é 8, B é 5 e 6 é o corpo C, menos 6. Esse corpo está carregado positivamente, esse positivamente e esse negativamente. Por isso que está menos. Tudo bem. Trocas de interação. 3 para o corpo A, 2 para o corpo B e 2 para o corpo C. Aconteceu uma troca entre eles. O que aconteceu? Vamos pensar assim. Se eu tocar um corpo no outro, eu vou somar e vou dividir. É uma média. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos ver o que ela trouxe para a gente entender um pouco melhor. A lei de conservação das cargas é fundamental na experimentação do pensador Benjamin Franklin. O primeiro a elaborar uma teoria elétrica em que a eletricidade é transmitida de um corpo para outro. A teoria de Franklin é semelhante à de Dufay, mas, em sua concepção elétrica, é constituída de um único tipo de fluido, elétrico, ao qual pode ser transmitido entre corpos. Conforme Franklin, não há criação nem diminuição de eletricidade, mas perda ou ganho desse fluido. Elétrons quando elétrico ou quando os objetivos são atraídos ou encostados. Então é o seguinte, eu posso fazer uma média, tá? Então vamos deixar claro aqui, ó. Vamos fazer uma média mais simples aqui. Se eu somar, olha só, 8 mais 5, tá? E subtrair 6. Entenderam? Então, assim, eu vou ter uma média desse corpo com esse. Se eu quiser fazer só, por exemplo, o corpo 8 com 6 dá 2. Média, 1 para cada lado, tá? Não se preocupe com esse corpo aqui, ó, tá? Que isso aqui foi uma representação depois. Primeiro nós vamos fazer os cálculos aí de um pelo outro, tá bom? Bom, aí nós temos aqui agora uma demonstração de alguns exercícios, né? Para que a gente possa resolver as questões e propostas. Nós vamos trabalhar depois aí na próxima aula. Vou fazer com vocês alguns exercícios, né? E vou explicar um a um aí para ficar um pouco mais fácil, tá bom? Na sequência, nós vamos estudar os processos de eletrização, né? Já adianta vocês, até para o pessoal já ir dando uma olhada, né? Vou pedir para vocês tentarem fazer o exercício da página 8, né? Mas na página 8 também já vai começar os processos de eletrização. Os processos de eletrização são bem simples e importantes. São 3. O primeiro processo é o processo de atrito,
Contato e indução. Tá? Processo de neutralização. O que é esse processo de neutralização? É a troca que um corpo pode fazer com o outro. É o tipo de elétron que um corpo pode trocar, né? Ou seja, um corpo pode doar e o outro pode receber, ok? De forma curiosa, nós temos então essa resolução. Né? Nas próximas aulas, nós vamos resolver os exercícios aí com vocês, tá bom? O professor vai desenvolvendo a lousa e tal. Aqui foi um pouquinho da teoria. Galera, eu peço para vocês darem uma lida na aula texto, né? Não vou aprofundar já os processos de neutralização, senão a aula fica muito extensa, né? Eu preciso que vocês deem uma lida na aula texto e aprofundar os seus estudos aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço. Até mais. Valeu.